Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos passar para vocês as leituras das celebrações da Igreja Católica no mundo inteiro. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 10 de março de 2023, sexta-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Vós me tirais do laço que me amarraram. Vós sois meu protetor. Salmo 30, versículos 2º e 5º. Oração do dia. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ou podemos também fazer uma oração pelo Papa. Rezemos. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Francisco, que constituístes sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade da fé e da comunhão na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3º ao 4º, 12 ao 13a, 17b ao 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida? E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta, Salmo 105, versículos do 16 ao 17, 18 ao 19, 20 ao 21. Refrão é o versículo 5a. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Agora é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e 45 ao 46. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, a meditação. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Hão de respeitar o meu filho, Mateus 21, versículos 33 a 43, 45 a 46. Vamos ao texto de Santini. Leda a ilusão. O proprietário da vinha, o Deus de Israel, claro, fez de tudo para demonstrar seu amor. Cercou de cuidados o povo escolhido, deu-lhe tempo, toda uma história. No tempo devido, ele esperava pelos frutos de seu investimento. No entanto, seus emissários, os profetas, foram mal recebidos, insultados, lapidados. Por fim, na plenitude dos tempos, em uma atitude extrema de desesperado amor, o proprietário enviou seu próprio filho, Jesus Cristo, com uma expectativa renovada: hão de respeitar meu filho. Não é possível que cheguem ao extremo de recusar um tal oferecimento, pois recusaram. Pois recusamos. Cada vez que preferimos o pecado, cada vez que preferimos a nós mesmos, nosso prazer, nossa sede de acumular, nossos projetos de vingança, nossos sonhos de poder, estamos recusando mais uma vez o Filho dado, oferecido, abandonado em nossas mãos. Obviamente, o ponto nevrálgico desta parábola não está na ignóbil recusa dos vinhateiros, mas na oferenda do filho que o Pai nos entrega amorosamente. É como se o Pai clamasse das nuvens celestes: vede a que ponto eu vos amei. Eu vos entreguei meu próprio filho para que todo aquele que o acolher não pereça, mas tenha uma eternidade no amor sem limites. Pobre Pai, ele ainda renova sua aposta no amor humano. Hão de respeitar meu filho. E seu filho continua crucificado, cuspido, zombado, como naquele tradicional colégio católico de Vitória e Espírito Santo, mantido por uma congregação de religiosos, onde todos os crucifixos foram arrancados das salas de aula e jogados no latão de lixo, conforme testemunhou a senhora encarregada da limpeza. Como naquela reunião ecumênica em Belo Horizonte, quando a responsável pelo encontro exigiu do pároco que cobrisse o crucificado com um pano para não incomodar os irmãos de outras denominações. O filho continua desprezado. É alvo das chacotas dos comunicadores de TV, das zombarias dos colunistas de jornal. Sofre contínuas agressões dos professores universitários, mesmo em universidades católicas. A palavra do filho é trocada pelos palpites do filósofo da moda, mesmo em celebrações de nossa igreja. Hoje, o pai, ainda apaixonado por sua vinha, se volta para cada um de nós e pergunta: você ama meu filho? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Amor com amor se paga, disse Santa Teresinha. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo do dia 10 de março. São Simplício Papa. Simplício governou a igreja de 468 a 483 e viu a queda do Império Romano do Ocidente. No tumulto daqueles anos, enfrentou a heresia monofisista,
que reconhecia a única natureza divina de Cristo. Reforçou a Igreja da Itália e defendeu o papado durante as desordens causadas pelas migrações bárbaras. Outro santo do dia 10 de março, São João Ogilvie, sacerdote jesuíta e mártir. João Ogilvie foi um homem santo de extraordinária coragem. Nasceu na Escócia, no século XVI. Manteve viva sua fé às ocultas na sua terra, um país protestante que torturava sem piedade os católicos. Preso e torturado por muito tempo, não renunciou ao seu martírio ocorrido em Glasgow em 1615. Outono de 1613, o capitão Watson volta a lançar suas âncoras no cais de Leith, às portas de Edimburgo, após 22 anos de ausência. Até então havia viajado por toda a Europa, França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Boêmia e Morávia. O capitão era um homem culto, porque conseguiu estudar em todas as cidades por onde passava. Porém, decidiu voltar para casa e continuar seu trabalho, que não pôde fazer à luz do sol. Na verdade, o capitão Watson era João Ogilvie, um missionário jesuíta desconhecido que havia desembarcado em uma terra que lhe é mãe e inimiga. 20 anos antes do seu nascimento, em 1579, a Escócia se tornara protestante e para os católicos a vida tornou-se muito perigosa. Celebrar ou participar de uma missa podia custar a perda dos bens e o exílio, e os recidivos pagavam com a vida. João sabia muito bem disso e, apesar de os seus superiores o terem transferido para Rouen, na França, por 2 anos, ele insistiu em suas cartas ao superior-geral, padre Cláudio Aquaviva, pedindo-lhe para voltar a viver com seus compatriotas. De fato, com sua tenacidade, conseguiu regressar ao seu país. Em 11 de novembro de 1613, aquele clandestino do Evangelho começou sua nova missão. A vida de cada dia do padre João era um contínuo desafio ao sistema. Celebrava missa antes do amanhecer com alguns fiéis de confiança, depois visitava os enfermos, os encarcerados, encontrava novos convertidos, mas até hereges, aqueles protestantes que queriam voltar ao catolicismo. Algumas vezes dormia na casa de alguns deles e costumava recitar o breviário no quarto onde se hospedava. Alguém que me espiava me ouviu sussurrar em voz baixa à luz de vela. Dizia que eu era um mago, recorda Ogilvie em suas memórias. No entanto, foi traído precisamente por um herege. Adam Boyd, um cavaleiro de Glasgow, cidade onde o jesuíta foi morar em outubro de 1614. Boyd fingiu querer reconciliar-se com a igreja. Ao invés, entregou o padre João ao arcebispo anticatólico da cidade, que o mandou prender. O que se segue recorda a noite que Jesus passou entre quinta e sexta-feiras santas. Uma noite que para o padre João durou 4 meses. Processos intercalados com torturas, constantemente acorrentado com perneiras. Olha só. E ele não cedeu 1 milímetro. Perneiras de ferro que o dilaceravam. Foi insultado, esbofeteado, até pelo arcebispo, padre João não cedeu. Pelo contrário, respondia a todas as acusações. Ele foi insultado até por algumas famílias católicas, aprisionado por causa de uma lista de nomes encontrados entre os papéis do jesuíta. Essas famílias foram aprisionadas por causa de uma lista de nomes encontrados entre os papéis do jesuíta. No entanto,
Ele não traía ninguém, aliás, às vezes era irônico e pungente com aqueles que o queriam dissuadir. E quando a sua ameaça da morte se concretizou, disse: se eu pudesse, salvaria a minha vida, mas sem jamais perder a Deus. Não podendo conciliar as duas coisas, sacrificaria o bem menor para ganhar o bem maior. Uma vez que a violência não o fazia ceder, tentaram seduzi-lo, oferecendo-lhe ricas rendas e até a mão da própria filha do arcebispo, mas nada o convencia. O jesuíta rejeitava a apostasia sem rejeitar a supremacia espiritual do Papa sobre aquela do rei, a quem ele acreditava governar a igreja por direito divino. Nestas alturas, Jaime I Stuart interveio na disputa, mandando enforcar Ogilvie se ele continuasse a relutar em suas posições. A sentença foi formalizada na manhã de 10 de março de 1615 e executada à tarde mesmo. Já estando no patíbulo, narra a crônica oficial do julgamento, o padre João empreende um combate contra aqueles que o difamavam, acusando-o por crime de lesa majestade. Disse ele: quanto ao rei, eu daria com prazer a vida por ele. Saibam também que eu e outro meu amigo escocês agimos em benefício do rei no exterior. Fizemos coisas tão importantes por ele que vocês, com todos os seus ministros, nunca conseguiriam fazer. Portanto, morro sim, mas somente pela minha fé. Os restos mortais de São João Ogilvie foram enterrados junto com os dos outros condenados e se perderam para sempre. Em 1976, o Papa Paulo VI o proclamou santo. Que história, hein? Eu não conhecia essa história. São João Ogilvie, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português, significa vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos nesse dia do juízo, do julgamento final, quando Jesus estará com seus anjos, muitos irão para o céu, para o novo Éden, o novo paraíso. E, infelizmente, muitos também irão para a tormenta eterna, popularmente chamada de inferno. Quem for para a tormenta eterna vai por conta própria, porque aqui nessa passagem peregrina recusou a graça que Deus nos deu, se humanando, sofrendo, morrendo, ressuscitando e subindo ao céu por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.